News CNN. A gente tem notícia de última hora sobre a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres. A apuração é da Thaís Arbex. Boa noite, Thaís. Ei, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha neste momento. O que a gente conseguiu, Felipe? A defesa dos advogados eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolaram agora há pouco no Tribunal Superior Eleitoral a defesa sobre esse caso. Vamos lembrar que o corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, decidiu incluir a minuta numa das ações que correm lá na Corte Eleitoral, a pedido do PDT, e deu um prazo para a defesa de Bolsonaro se manifestar. E aí agora a gente traz aqui no Arena essa defesa. Vou destacar para vocês alguns trechos desse documento. O que diz, em suma, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Diz que a minuta do golpe é um texto apócrifo e que ele deve ser desconsiderado. Vou ler uns trechos do documento para vocês, Felipe. Ele diz o seguinte, que no primeiro momento é necessário considerar o documento apócrifo juntado aos autos, que esse documento apócrifo juntado aos autos não foi encontrado em posse dos investigados, ou seja, não estava em posse nem do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem do seu vice-candidato a vice, Braga Neto, e que nem sequer tinha sido assinado por ele. E que a peça de juntada tampouco indica quaisquer atos concretos, ou ao menos indiciários, de que eles, Bolsonaro e Braga Neto, tenham participado de sua redação ou agido para que as providências supostamente pretendidas pelo documento fossem materializadas no plano da realidade. E aí segue a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A esse propósito, oportuno consignar que a eventual decretação de estado de defesa, nos termos do artigo 136 da Constituição, demanda a oitiva prévia do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que jamais foram instigados e tampouco se reuniram num tal para avaliar esse caso. Aí segue a defesa. O documento encontrado, identificado como Decreto de dezembro de 2022, até o atual momento, 19 de janeiro de 2023, jamais foi publicado, e nem o seria, já que o mandato do primeiro investigado, Jair Bolsonaro, como presidente da República, findou-se em 31 de dezembro de 2022. Além do mais, não há qualquer evidência ou notícia de que ele tenha se dado conhecimento a qualquer autoridade ou cidadão. E, pelo que se sabe, a partir de coberturas jornalísticas, pode muito bem ter sido deixado numa pilha de papéis indistintos e impertinentes destinados ao descarte ou à destruição na residência privada do ex-ministro de Estado da Justiça, Anderson Torres. Para terminar, Felipe, o que diz a defesa? É dizer do novo documento trazido aos autos. É apócrifo, nunca deixou a residência privada de terceiros, não foi publicado ou publicizado, a não ser pelos órgãos de investigação, e, finalmente, não se tem notícia de que qualquer providência de transposição do mundo do rascunho de papel para o da realidade fenômica, ou seja, nunca extravasou o plano da cogitação, Felipe. Muito obrigado, Thaís Arbex, pela notícia em primeira mão aqui no CNN Arena. Eu já trago isso para debate, Raquel, porque
é um caminho jurídico mais do que esperado por parte da defesa de Jair Bolsonaro e do Braga Neto, já que o documento foi encontrado, não tinha assinatura, na casa do Anderson Torres, nessa operação de busca e apreensão decorrente dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando Anderson Torres estava na Flórida. Então, a defesa do Bolsonaro está dizendo, olha, um documento apócrifo, não tem nenhuma prova de que houve a materialização daquilo que está previsto ali e está querendo que seja desconsiderado, dizendo basicamente que não tem nada a ver com isso. Felipe, é uma linha de defesa que a gente já imaginava que ele fosse adotar. Eu estou aqui, enquanto a Thaís trazia a notícia, estava tentando já fazer a repercussão, me diz um advogado especializado. Documento apócrifo, ou seja, um documento não assinado, enfim, se tivesse assinado, diz ele, seria uma prova cabal de golpe de Estado. E já demandaria prisão preventiva do Jair Bolsonaro. O fato de não estar assinado não significa que ele não seja um elemento probatório de um possível crime. Na avaliação desse especialista, a existência dessa minuta é uma materialização clara de que um golpe de Estado havia sido, a ideia de um golpe de Estado havia sido levada até o ministro da Justiça. Não é pouca coisa. Esse documento estava na casa dele, havia sido levado até ele. Então, ele precisa explicar, me diz o advogado, me diz essa fonte, quem levou, por que guardou. Você só retira do processo uma prova se ela foi ilícita ou se ela não tiver nenhuma pertinência para o caso. Nenhuma dessas duas observações se aplica. É muito estranho que um ministro da Justiça tenha em casa um documento de decretação de um estado de defesa fora da circunstância prevista legalmente, e a Dora Kramer quer complementar. Mais estranho ainda se fosse assinado. Você já viu cheque de corrupto assinado? Não tem, né? Não tem. Muita gente quer, muita gente pede. O recibo de recebimento de pagamento de propina, por exemplo, muita gente queria que tivesse assinado. Pois mas não tem. Em geral da mesma forma, apelido, não tem assinatura em decreto golpista. A questão é a seguinte, acaba de me dizer, a gente, como jornalista, a gente busca reconstituir os fatos como eles aconteceram. Isso é uma coisa. A responsabilização jurídica é outra. E mesmo na eventual possibilidade de não haver responsabilização jurídica, mesmo que de ninguém, ou de uma só pessoa, do Anderson Torres, isso não apaga os fatos jornalísticos que a gente está colocando aqui e tentando reconstituir de uma possível articulação em torno de alternativas que não foram materializadas. Isso é óbvio. Não houve um golpe militar, não houve a instauração de um estado de defesa. Senão aqui a pauta, obviamente, seria outra. Sila, como é que você vê essas alegações da defesa de Jair Bolsonaro? A pauta seria outra, talvez sequer a gente estivesse aqui, né? Inclusive. Possivelmente. Já seria totalmente outra situação. Acho que é uma defesa jurídica, mas eu vejo também como uma defesa que, obviamente, vai circular aí nos grupos de WhatsApp dos apoiadores do ex-presidente, que continuam ativos. A gente tem que lembrar disso, né? Ainda temos no Brasil, e a gente vai continuar convivendo com isso, com grupos de apoio ao ex-presidente, de muita oposição ao atual governo, que vão se alimentar também dessas defesas. Agora, o que o presidente mais vai precisar mesmo agora é de advogado, né? E acho que isso a gente não tem dúvida, né, de que os advogados aqui vão ter que trabalhar muito. E, Felipe, a gente sabe que o caminho para uma responsabilização penal, para uma decretação de prisão de Jair Bolsonaro, é um caminho mais longo, que exige mais provas, com toda essa rigidez que a Raquel estava colocando. Agora, no Tribunal Superior Eleitoral, a possibilidade de decretação da inelegibilidade do Jair Bolsonaro, ela está mais ali presente no horizonte. E para isso, pode ser que não seja necessária essa assinatura, essa materialização. Quer dizer, se for compreendido que houve de fato uma articulação, isso pode pesar contra ele. É verdade. As fontes com quem a gente conversa relativas ao Tribunal Superior Eleitoral acham que esse processo será muito mais célere, inclusive porque o ministro revisor ele muda em novembro desse ano. Então, está havendo uma celeridade nesse processo. Agora, sobre os argumentos da defesa, só 3 pitáculos rápidos. Não estar assinado. Claro, a Dora já deu aí a deixa, quer dizer, ninguém deixa um documento assinado de golpe. Mas repare, eu, Felipe, sou muito fã do José Saramago,
Sou capaz de reconhecer um texto do José Saramago, acho, em qualquer circunstância, pelo estilo da escrita, pela maneira narrativa. E se esse texto do José Saramago ainda foi encontrado na casa da Pilar do Rio, né, sua ex-mulher, sua viúva, eu acho muito provável que o texto seja do José Saramago. Se for na Ilha de Lanzarote, então, eu direi certamente é do José Saramago. Então, um texto escrito em termos militares, parecido com um ato institucional, com possível envolvimento do Braga Neto, encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, é muito difícil que não seja um texto legítimo. Segundo argumento, que teria fim do governo, né? O governo acabou no dia 31 de dezembro. Ora, comentamos justamente isso, que o documento se prestava com muito mais eficiência para ser deflagrado ou publicado durante o governo Bolsonaro. E a gente levantou algumas circunstâncias que isso poderia acontecer. O 12 de dezembro, ou a eventual bomba no aeroporto de Brasília, ou na rede elétrica. E, por fim, o argumento de que o documento seria destruído. Seria, mas não foi. E não foi destruído porque, provavelmente, o Anderson Torres tinha total certeza de que ninguém invadiria a sua casa. E já foi mencionado aqui, a casa dele só foi legalmente invadida porque havia um mandado de busca e apreensão por causa dos atos de 8 de janeiro. Então, obviamente que seria destruído, mas não foi. Estava lá na casa dele. Esse cara não tem um triturador de documentos, ministro da Justiça, por que deixou aquele documento lá? E só para jogar um último ponto aqui, que eu sempre gosto de lembrar, e sempre que for possível, Felipe, eu vou pedir licença para lembrar isso, que são esses 9% que a Sila levantou que ainda acham que esses caras são patriotas. E, novamente, eu quero remeter ao que a nossa pauta anterior, que era sobre a intervenção da Polícia Federal, que parte desses, aspas, patriotas, né, que acham que aquelas pessoas são patriotas, se devem a esse sequestro da cognição, porque a gente naturalizou o bolsonarismo, eu já falei disso na semana passada. E um dos elementos de naturalização do bolsonarismo, não só da prepotência, mas da violência, da maneira de falar, da maneira de abordar com violência jornalistas e membros da sociedade civil, está muito bem documentada naquela reunião de 22 de abril de 2020, quando o presidente diz com todas as letras que vai interferir na Polícia Federal. Ele chega a dar uma olhadinha para o Sérgio Moro naquela reunião, aquela lá fatídica reunião em que o ministro do Meio Ambiente diz que tem que passar a boiada. Né? Ele fala, querem ferrar, ele não usa esse termo, usa um outro termo que eu não vou dizer aqui, querem ferrar a minha família, então eu vou interferir lá na ponta. Se eu não puder interferir na ponta, interfiro na supervisão. Se eu não puder trocar a supervisão, eu troco o diretor. Se eu não puder trocar o diretor, eu troco o ministro. São palavras do presidente, né? Mais uma das coincidências do governo Bolsonaro, que eu não chamo de coincidências, mas que, ao fim e ao cabo, acabaram sendo naturalizadas. E é isso que me incomoda e muito. Acho que a sociedade brasileira, em um determinado momento, viu tanta barbárie, tanta falta de educação, tanta falta de civilidade, que naturalizou um governo que nunca poderia ter sido naturalizado. E agora a gente está colhendo os dissabores dessa naturalização, infelizmente. Em relação àquela reunião de 22 de abril de 2020, eu fiz até um vídeo naquela ocasião chamando a atenção para esse trecho específico, detalhando tudo o que estava por trás daquilo. Só para resgatar, Thaís Arbex, repórter aqui da CNN Brasil, trouxe em primeira mão as alegações da defesa de Jair Bolsonaro e Braga Neto, portanto ex-presidente e ex-vice-presidente da República, em ação no Tribunal Superior Eleitoral. E essas alegações se referem a minuta, chamada minuta do golpe, já pela imprensa, aquela que pretendia instaurar um estado de defesa com intervenção do Tribunal Superior Eleitoral. Então você tem as alegações sobre essa minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Diga, Raquel. Eu queria trazer mais repercussão, né? Interessante a gente ouvir quem realmente entende do assunto. Um outro especialista em direito eleitoral. O que ele pondera? Muito parecido com o outro que acabei de trazer para vocês. O que importa é onde o documento foi encontrado, ou seja, na casa do ex-ministro Anderson Torres, em que ninguém está dizendo que o Bolsonaro escreveu, mas que nenhuma lei diz que documentos só podem ser provas ou indícios se não forem apócrifos, né? Se precisa ter assinado. E ele sustenta exatamente isso. Agora, um outro também advogado aqui está me fazendo uma outra ponderação. E aí é interessante a gente ver que favorece a defesa do presidente Jair Bolsonaro.
Esse documento tem 15 ações correndo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Essa defesa está sendo feita ao ministro Benedito na primeira ação, que é a ação movida pelo PDT, que é a ação que diz ali da questão dos embaixadores naquela live que o Bolsonaro fez. Uma reunião mesmo. Na reunião, perdão. Colocando em dúvida o processo eleitoral. E uma das coisas que a defesa do Jair Bolsonaro argumenta é que a questão do golpe de Estado não é a principal argumento ali da ação do PDT. O PDT, ele diz que o Bolsonaro usou de forma indevida os meios de comunicação para manipular a eleição. Então, tem um argumento aí da defesa do Bolsonaro que, segundo esse advogado, pode ser ali encarado pelo TSE, de que este documento não está relacionado diretamente com o tema que está sendo questionado pelo PDT. Porque Jair Bolsonaro, durante as eleições, ele cometeu vários crimes contra o sistema eleitoral que estão sendo questionados. Tem esse do uso indevido dos meios de comunicação, tem o abuso de poder econômico no momento em que ele passa diversas medidas no Congresso para estimular ali quase que uma compra de votos, e depois tem essa tentativa do golpismo. São assuntos diferentes e às vezes isso no direito importa. Então, só para fazer uma ponderação também aí de uma argumentação que pode ser usada pela defesa do Bolsonaro. Diga, Felipe. E talvez, Felipe, realmente, como a Raquel está mencionando e os advogados estão relatando para ela, esse documento não seja usado na ação por ser desnecessário, já que a ação tramita com outras provas. Da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal julgou o juiz Sérgio Moro suspeito sem incluir as gravações da Vaza Jato, ou melhor, os prints da Vaza Jato que mostravam os diálogos entre o Dallagnol e o Sérgio Moro. Aquilo não foi usado, mas os juízes sabiam do que estava acontecendo. Da mesma forma, quem vai julgar a inelegibilidade, palavra horrível de dizer, né, na televisão, do Bolsonaro, pode não ter esse documento como prova, mas sabe da existência do documento. E eu sei que, com uma questão jurídica, só deve valer aquilo que está nos autos, mas isso somos todos humanos. E é impossível que aquilo que não está nos autos e é de domínio público não seja considerado por quem julga. Bem, mas aí queria fazer uma ponderação que aí o juiz ele realmente tem que se ater ao que ele está julgando ali nos autos. A importância de você ter várias ações versando sobre esse tema é a seguinte: por exemplo, vamos supor que o ministro Benedito dê uma decisão de tornar Bolsonaro inelegível, isso seja referendado pelo plenário do TSE, mas o TSE é primeira instância. Então, Bolsonaro pode recorrer ao STF. Vamos supor que caia na mão de um ministro mais simpático a ele e ele conceda uma liminar. Hoje tem uma resolução dentro do STF que faz isso ir de forma mais célere para o plenário. Mas também é importante que tenham outras ações correndo no TSE, porque aí outras ações também vão ser julgadas e vão chegando ao STF formando este caldo, que não necessariamente vai ficar na mão de um ministro. Então, assim, o TSE, sim, vai julgar cada ação em relação ao seu tema específico, mas é importante que elas sejam várias para evitar esse tipo de coisa. Dora Kramer, quer complementar? Com relação, menina, até me perdi, porque nós estamos falando... a inelegibilidade do Bolsonaro é algo dado como fava contada, né? Qualquer pessoa que você fale, isso está completamente resolvido, né? É aí que a coisa vai desaguar. No penal, no criminal, né, é um processo mais longo, que aí depende de provas e tal, mas há quem pondere também. Pois é, mas o conflito, os atritos que ele se colocou no judiciário o prejudicam nessa seara. E temos o outro aspecto, que é o aspecto político, que eu no primeiro momento, com os atos de 8 de janeiro, eu até comentei o seguinte: qualquer veleidade que o Bolsonaro tivesse para se tornar líder da direita ou da extrema-direita, acabou aqui. Eu já não sei. E as pessoas que eu estou consultando, eu tenho uma dúvida. Em princípio, Sila, eu acho que está morto politicamente. Em princípio, porque ele não tem capacidade, ele não agrega, ele não lidera, mas sei lá. Então, esses três aspectos que eu queria comentar: inelegível,
Acho que sim. Criminal leva tempo e no político... Mas aí tem gradações, né? Ele pode estar impossibilitado, vamos dizer assim, quer dizer, com mais dificuldade de se eleger presidente da República, mas não quer dizer que não possa se eleger deputado de novo. Exato, Claro. E tem ali uns 10%. Não, eu estou falando num contexto de liderança, não é ele voltar para onde ele estava, lá no Baixo Clero. E aí as é pessoas mole. em torno, né? Michele, filhos, mas se não tiver inelegível, né? Mas isso depende muito também do que ele vai querer fazer, né? Porque a depender da confusão em que ele estiver metido, né? Por enquanto ele está lá, né? Ele está exilado, digamos assim, fugido, não sei como é que a gente vai chamar. Vai ficar mais um tempo, ele está fora, né? A imprensa ontem começa a dizer que ele vai ficar mais um tempo, porque de fato, se ele voltar, ele tem os problemas da justiça. E aí, como ele lidera de fora? Eu acho que ele consegue sim liderar esses 9, 10, 12% de eleitores mais radicais, na falta, inclusive, de um outro líder. Mas então, não acho que ele está morto. Mas no contexto geral da política, no jogo, Sila, você acha? Eles existem, né? Então, existem, são pessoas... E lidera, E aí vai peso. depender muito também do resultado do governo Lula, que não vai ser fácil, né, gente? Lula entra aí com muitos problemas de popularidade, a gente pode falar isso depois. Mas ganhou um prêmio da Mega Sena, né, desse pessoal golpista, né? Ah, sim, é um presentão em termos políticos. Na política foi uma maravilha. Para se contrapor a isso dura. e ter os ganhos políticos decorrentes de tudo que a gente viu acontecer no dia 8 de janeiro e com esses desdobramentos que a gente está debatendo aqui. Só registrando que Thaís Arbex, que trouxe essa notícia em primeira mão, é analista aqui da CNN Brasil, que ela é craque da reportagem, então eu valorizo isso também.